Na questão 17, a gente tem que calcular o z elevado a menos 12. Olha que coisa bonita para começar um vídeo. Falando em começo, a gente está na página 265 e vamos seguir aqui. Muito bem, a gente aprendeu a resolver isso, né? A gente sabe que é só elevar o nosso p ao n, que seria o expoente aqui do z. E esse mesmo n a gente vai multiplicar pelo ângulo aqui dentro. Então, não tem muito mistério. Bom, primeira coisa que a gente tem que notar aqui é que o nosso... Se ele colar... Mas tu tá de brincadeira que tu não copiou e não colou a porcaria? Olha só, já estamos começando bem, né? Esse é um bom começo. Então a gente vai ter z elevado a menos 12. Aí o nosso p nesse caso é 1. Então a gente vai ter 1 elevado a menos 12, que seria a mesma coisa de que 1 sobre 1 elevado à 12ª potência, que no final de tudo isso vai dar 1 de qualquer jeito. Então, sobrou só isso daqui. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar isso daqui, né, o nosso ângulo, pelo menos 12. Só que já começa mal a coisa aí, cara, porque, veja, eu tenho menos 12 vezes isso daqui, aí me complica um pouco. Vai ficar 12 dividido por 3 vai ficar 4, então aqui vai ficar menos 20π. E esse é o problema, esse menos aí dentro quando a gente está falando em radiano. O que eu faço nesse caso? De fato eu não sei. Até porque, assim, ou era pra gente saber disso daqui pelo ensino fundamental. Por esse livro não tem desculpa, a gente não viu essa parte aqui, né? O autor não tem essa desculpa de falar, isso aí foi apresentado. Não, a gente tá fazendo todas as questões desse livro e ele não apresentou a parte de trigonometria pra gente ainda. Então, a gente deve assumir que isso aqui é conteúdo de ensino fundamental ou incompetência do autor. Eu não sei, eu prefiro assumir que é um conhecimento que tu deveria ter do ensino fundamental. Como é que a gente resolve uma coisa desse tipo? Bom, vamos aproveitar que está começando a garoar e vamos jogar isso aqui na internet e ver o que a gente acha. Porque enquanto ainda tem, né? Porque eu não lembro, tá? A gente também fez a revisão do ensino fundamental, mas o livro que a gente usou, meio que isso aí ficou de fora, tá? Ângulo negativo, eu posso tirar o sinal para fora do cosseno? Vamos ver o que ele me apresenta aqui como solução de uma coisa desse tipo. Segue a periodicidade, tá? Tá 2π, claro, a gente tem 20π, então isso aí dá algumas voltas, né, antes de chegar a algum lugar. Mas cosseno de menos π é igual a cosseno de π. Tá, beleza, tem mais essa, né? A gente tem aquela coisa de função par, função ímpar, que f de menos x é igual a f de x, depende do que é a função nesse caso, então. Por exemplo, a função par, x ao quadrado, f de x igual a x quadrado. F de x é igual a f de menos x, né? Neste caso aqui, então a gente está lidando com uma função par, imagino eu. Dá pra pensar assim, né? Que o argumento aqui é o ângulo menos. Tá bom, era isso que a gente precisava saber no caso, né? Então tá bom, deixa eu copiar você aqui pra gente ter uma relação, né? Bonitinha. Vamos copiar. Então a gente pode dizer que esse cosseno de... Ai, ô meu amor, aí tu me quebra o... Aí tu termina com a minha paciência, né, cara? Nossa, cara, que utilidade esse Word. Meu, não tem nem como dizer o quão bom ele é. Excelente. Quando eu comprar a Microsoft eu vou resolver tantos problemas na vida, cara. Então a gente teria isso daqui. Pro seno, eu imagino que não vai ser a mesma coisa do cosseno, né? O seno provavelmente que a gente vai ter que lidar, ele vai ser o contrário, quem sabe. Não sei, tô especulando aqui. Vamos descobrir se é isso mesmo. Porque tá começando a garoa e a gente tem que agradecer de faltar internet e não faltar luz.
porque agora virou moda, né? Tá, meu bem. Meio que foda. Por que tu respondeu a do cosseno e não respondeu essa? Você é uma miserável mesmo, hein, cara. Não, 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 não. Tem de tudo nessa vida. Tá, quem que eu vou usar? De psique, vai lá. Dá uma chance pra ele. Mas é só, isso é muito engraçado, né, cara? Vamos ver o que ele faz. Vamos lá, meu benzinho. Calcular. Sabemos que a função seno é ímpar, ou seja, seno de menos x é menos seno de x. Pronto, então era só isso que eu precisava saber. As duas relações, função par, função ímpar. Beleza. Então, pro seno, se a gente jogar pra cá, se eu falei, se a gente pegar, dá um enter, joga pra cá, a gente pode escrever assim, menos, a gente joga de novo e tira aqui. Pronto, então a gente tem tudo que precisa para responder essa questão. 20π, olha, a gente nesse caso vai considerar que uma volta, a gente vai considerar não, né, é o padrão de tudo, foi convencionado assim, que a gente vai considerar. Deixa eu só organizar as coisas aqui. Uma volta completa aqui é 2π. Então 10 voltas completas aqui daria 20π, né? O que quer dizer que o nosso ângulo, no caso, é 0 graus, ou 2π, ou tanto faz aqui, o ângulo que seja, né? Tá bem por aqui. Então, cosseno de 20π é 1, perdão. E o seno de 20π é 0, tá? Então, voltando para cá, essa coisa aqui a gente sabe que vai dar 1, então, porque é uma função par, e aí seria só isso, né? 1, e o seno dessa coisa seria menos o valor do seno de 20π, que vai dar 0, porque deu 10 voltas completas e parou no 2π lá, ou no 0. Então, vamos pegar você com todo o carinho do mundo, vamos colar aqui. Aí você, eu escrevo 1 aqui no lugar. E você, eu ponho 0. Pronto, tá resolvida a questão. Muito simples, né? Vamos ver se é isso. É exatamente isso daí. E antes de qualquer coisa, veja, ou isso aqui é um conteúdo de ensino fundamental dos mais básicos do mundo, que a gente deveria ter visto, ou isso aqui é culpa do autor que não organizou esses assuntos da melhor maneira possível. Porque tu pode reclamar e falar assim, não, mas o cara escreveu um livro inteiro e não sei o que, não sei o que lá. Olha, nos outros livros que eu peguei, a parte de trigonometria vem antes dessa parte aqui, que a gente viu ali de função trigonométrica, não, de probabilidade, essas coisas. Trigonometria vem antes. O Paiva que a gente usou, a gente veria trigonometria bem no começo. Então esse livro aqui ou é incompetência ou não sei o que, cara, da forma que eles organizaram os assuntos. Porque se tu sabe de antemão que tu vai precisar de algum conhecimento de trigonometria para responder as questões de números complexos, o que custa tu trazer esse assunto um pouco antes dessa parte de número complexo, né? Então meio que na parte lá de probabilidade eu fiquei devendo algumas questões, né? A gente fez meio por cima ali, que eu falei, bom, tá cobrando trigonometria, mas no Paiva a gente teria visto, né? E aqui nesse nosso a gente não viu. Então, às vezes a culpa é do autor, tá? Às vezes não é nossa mesmo. E nesse caso aqui, como tá cobrando, pode dizer assim, ah, mas é tão pouco, nem dá para considerar assim, que tu precisa saber muita coisa de trigonometria para responder essas questões. Eu discordo, cara. Eu discordo muito de ti, porque não é pouca coisa. É redução ao primeiro quadrante, é essa parte aqui de função par, função ímpar, que tu tem que saber que o cosseno é uma função par e o seno é função ímpar para lidar com o sinal. Então é bastante coisa. Um miserável que pegou esse livro aqui para estudar sem outro auxílio, esse miserável sofreu. A gente pelo menos tem essa noção, né? Ficar brincando, dançando de um livro pro outro, né? Pula daqui para lá.
O cara tem uma noção melhor das coisas, mas o miserável que usou só esse livro aqui pra aprender, nossa. Mas enfim, vamos pra 18 aqui, porque a gente não pode ficar só reclamando das coisas, né? A gente tem que fazer alguma coisa também. Não adianta, né? Não vai pra frente, você só fica na reclamação. Tá, na 18 é dado o número complexo W, que vai ter o cosseno de π sobre 3. Deixa eu copiar o nosso Z aqui, eu troco as coisas, que já me popa um trabalho, né? Que tá reescrevendo. Então aqui a gente bota um W. Aqui só apagar o 5, acho que já resolve, né? É π sobre 3. Calcule W mais W ao quadrado, né? Ai, cara, tá bom. Se tem, né? Tem que fazer. Certo que isso deve ter um jeito fácil de fazer. E a gente vai tomar o caminho mais difícil porque não tá vendo uma forma simples de resolver a questão. Mas isso certamente que tem um jeito fácil de resolver. O cara não ia cobrar uma coisa dessa aqui da gente se não tivesse uma maneira rápida de fazer essa porcaria. Cara, é tudo mais. É w quadrado, cubo, elevado à quarta, elevado à quinta potência, tudo mais. Tá. Bom, tá aí, ó, tá vendo? Ó, se tivesse alguma coisinha de... se eu tirar w elevado ao cubo em evidência, eu vou ficar com... eu queria agrupar as coisas. Aqui, se eu tirar w elevado ao quadrado em evidência, eu vou ficar com w, quem sabe me ajude. Vamos fazer isso. É melhor fazer do que falar, né? Eu tô falando demais e escrevendo de menos. O que eu vou fazer é o seguinte, aqui eu vou tirar um w em evidência, tá? 2 não, né, meu amor? W, aí vai multiplicar aqui. Vai ficar w elevado ao quadrado. Não. W ao quadrado em evidência, quem sabe. Aqui vai ficar w mais w elevado ao quadrado. Volta. Arruma assim. Pronto. Certo? Se eu multiplicar esse w ao quadrado por w mais w quadrado, volta a ser w elevado ao cubo mais w elevado à quarta potência, né? Porque é só somar os expoentes. Tá, e para que eu fiz isso? Porque aí talvez eu consiga agrupar e me facilite um pouco a vida, né? Porque olha aqui, se eu tirar w mais w elevado ao quadrado em evidência, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com uma coisa bonita aqui, não vou? Eu vou ficar com... Deixa eu arrumar aqui. W mais w elevado ao quadrado, que multiplica 1 mais w ao quadrado. Aqui não é um 2, né, meu bem? É um w. Isso. Cara, eu só queria poupar o meu trabalho. É só o que eu queria fazer. Isso aqui vai ficar mais w elevado à quinta potência. E começou a chuva, eu vou ter que começar a falar meio mais alto, né? Porque senão ninguém vai entender nada, eu acho. Tá, cara, isso aqui não vai me ajudar em porcaria nenhuma, né? Não, mas é que me poupa um trabalho também, porque esse w elevado ao quadrado, que eu calculo ele uma vez só, eu vou poder usar 2 vezes aqui. Nessa brincadeira toda. É, talvez ajude. Então vamos lá. Vamos começar, porque não tem pra onde ir, né? Então, o que seria o w elevado ao quadrado? A gente vai pegar você e vai seguir a regrinha, né? Vai elevar o p ao expoente do w e vai multiplicar o ângulo aqui pelo expoente pelo n, né? Que seria o expoente. Então, pega aqui, coloca pra cá. O nosso p é 1 nesse caso, então 1 elevado ao quadrado é 1, aqui vai ficar 2 π sobre 3, aqui também a mesma porcaria, 2π sobre 3. Pronto, isso seria o meu w elevado ao quadrado. Aí
tem que encontrar, né, que coisa seria isso. Porque eu vou precisar somar com a porcaria do W depois. Nossa, que trabalho, hein, cara. Vamos lá. Então, W ao quadrado vai ser o quê? Que ângulo é esse? 2π sobre 3, né? Para começo da conversa. Bom, eu tenho que pegar, na verdade, aqui, ó. Vamos lá. Copia você, joga para cá. Isso igual a 180 graus. Agora, se eu dividir ambos os lados por 3, a gente já vai chegando perto do que é esse ângulo aqui, né? Aqui o 18 dividido por 3, a gente vai ter 6. E agora, se eu multiplicar ambos os lados por 2, a gente vai ter 120 graus. Não precisa mais de nada. Pronto, então o ângulo é de 120. Portanto, a gente está lidando com o cosseno de 120 graus. O que é o cosseno de 120? Bom, passou quanto de 90 essa porcaria para chegar no 120? Passou 30 graus, né? 90 aqui, mais 30, 120. Quer dizer que para 180 ainda falta 60 graus. Então esse ângulo aqui. Nossa, parece um ângulo reto, cara. Quando tu não quer fazer, tu faz. O que a gente sabe? Que aqui é 60. Esse ângulo, portanto, aqui do outro lado a gente teria 60 também, tá? Então, se a gente espelhar os dois, o valor do cosseno desse ângulo de 60 é o mesmo, ou melhor, o valor do cosseno do ângulo de 120 seria o mesmo que o do cosseno do ângulo de 60 graus. Então, neste caso, cosseno de 60 é 1/2, né? É isso mesmo, sobre 2. Só que vai ser menos, né? Que o cosseno de 120 vai ser um valor negativo, então. Eu estou esquecendo o básico, né? Pois é, culpa minha. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Mais. Aí o seno de 120 vai ser a mesma coisa que o seno de 60 graus. Nesse caso é maior do que zero, então seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Botamos aqui. Vezes o tal do i. Olha só. Então W ao quadrado é essa coisa, quem diria? Se a gente ajustar ele, para ele ficar do jeitinho que a gente precisa que fique. Tá? Então tá aí. Bom, já foi feito, a gente reaproveita esse resultado, né, para as outras. O que mais que a gente tem aqui? Tem que lidar com W também, teria que resolver, e W elevado à quinta potência. Pois é, eu me esqueci do W, né? Coisa horrível isso. Então quem é esse rapaz? Olha, vai ser cosseno, nesse caso, de π sobre 3. Se a gente pensar que o π é igual a 180, se a gente dividir ambos os lados por 3, a gente vai ficar com π sobre 3 igual a 60 graus. Então a gente está lidando com cosseno de 60 e seno de 60. Cosseno de 60 graus é raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 2, né? Não, cosseno de 60 é 1/2, seu animal. 1/2 mais, tá vendo o que é o cara querer fazer de cabeça as coisas? O seno de 60 vezes o i, que vai ser o tal do raiz de 3 sobre 2. Na verdade, então, se eu copiar isso daqui, é isso, ó. Nosso W é justamente essa coisa, sem o sinal de menos. Tá bom. Então agora eu preciso só responder o que seria o W elevado à quinta potência. Que coisa bonita, e a gente nem chegou na parte de trigonometria ainda, né? Mas a parte de trigonometria é mais divertida, vai por mim, que é bem mais interessante, pelo que parece. Cadê meu W aqui? Vamos copiar ele pra gente seguir a vida, né? Tá bom, daqui eu tiro o que? Bom, eu pegaria o expoente e multiplicaria, faria o P, né, o módulo elevado à quinta potência, e vou multiplicar o 5 aqui pelo π. Então, fica 5 aqui e 5 aqui também. Agora a gente só tem que descobrir que ângulo é esse daí em graus. Bom, W é igual a 180, W não, pô, π, seu pequeno animalzinho. Aí se a gente dividir por 3 primeiro, né,
Para começar, deixar ele igual ao outro. 180 por 3, aqui vai ficar 60. Né? Depois eu multiplico ambos os lados por 5. Aí aqui 5 vezes 6 dá 30. Então a gente vai ter 300 graus. Aí só precisa encontrar o valor do seno e do cosseno de 300. Nada muito difícil também. Vamos dar uma olhada para cá. Se a gente for olhar, deixa eu só apagar isso aqui. Para chegar no 300, a gente passa 30 graus aqui do 270. Aí, a gente sabe que se a gente espelhar isso para a parte de cima aqui para o primeiro quadrante, né, reduzindo, fazer essa redução ao primeiro quadrante, a gente vai ter que o ângulo vai ser equivalente a esse aqui, ó. Então esses dois são iguais. Portanto, a gente tem o que? Falta 60 para dar 360. Então a gente sabe que no primeiro quadrante aqui o ângulo é de 60 graus. Então o valor do cosseno de 60 graus vai ser igualzinho ao valor do cosseno de 300 graus, que nesse caso é 1/2. E o seno de 60, mas no caso aqui o seno de 300 graus vai ser uma coisa menor do que zero. Então vai ser menos o seno de 60. Que bonitinho, né? Que conclusão linda essa. E pelo visto tá tudo batendo 60 graus, né, cara? Ele já montou a questão pensando nisso, será? Tudo 60? Vai saber. Então aqui o que a gente teria? Quase a mesma coisa desse, né? O cosseno no caso é maior do que zero e o seno vem a ser menor do que zero. O valor. Mas é o mesmo, né? Cosseno de 60 é 1/2, seno de 60 seria a raiz de 3 sobre 2, só que como está no quarto quadrante, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Agora, basta substituir essas coisas que a gente arrumou na coisinha que eu organizei aqui, ó, neste pequeno pedacinho. Ai, mas tu perdeu tempo isolando. Eu não sei, cara, porque a gente só calculou W ao quadrado e W elevado à quinta potência. E pulou de calcular o W elevado ao cubo e o W elevado à quarta potência também a gente não precisou fazer. Então eu acho que aqui a gente ganhou alguma coisa. Eu posso ter feito isso errado, né? Também tem sempre... existe essa possibilidade, né, cara? Sempre tem. Mas vamos supor que não, tá? Então o que é o nosso W? W é exatamente essa coisinha pequena aqui. Aí a gente coloca ela aqui e é a última vez que a gente usa só o W, né? W elevado ao quadrado. Aí vem a ser isso daqui. Então a gente coloca no lugar do outro aqui. Depois a gente vai ter outro W elevado ao quadrado aqui. Só substituir, já tem o valor pronto. E W elevado à quinta potência está aqui. Pronto. Agora é só fazer essas contas, né? Tão fácil assim. Vamos copiar isso. Jogar para cá. E ir agrupando as coisas. Bom, aqui eu tenho uma soma. Então, 1/2 mais menos 1/2, né? Então, isso aqui vai dar 0. Então, essa parte aqui vai embora. Esse mais eu... não, pode apagar. Esse aqui foi embora e esse 1/2 aqui também. Agora, daqui eu vou ter duas... vai ser raiz de 3 mais a raiz de 3 sobre 2, né? Então, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2, que no final das contas sobra só raiz de 3 vezes i. Então, se eu apagar tudo aqui, este pedaço, e botar simplesmente um raiz de 3... não, vai assim mesmo, pra você botar parênteses. Raiz de 3 vezes o tal do i é o que a gente tem. Agora, nessa parte, a gente vai ficar com... aqui eu posso multiplicar esse 1 aqui por 2, dividir por 2. Então, ficaria com 2 sobre 2 menos 1/2. Vai ficar 1/2. Simplesmente isso. Então, se eu apagar isso aqui, tira esse sinal de menos, pronto. Está feito esse pedaço. Agora, isso daqui não tem muito o que fazer. A gente vai ter que fazer essa multiplicação agora, para depois lidar com as coisas. Então, daqui eu vou tirar o quê? Eu vou multiplicar essa minha raiz de 3 aqui por esse 1/2. Vai ficar raiz de 3 vezes i sobre 2, no caso, né?
Mas aí aqui vai mudar um pouco a situação. Deixa eu copiar você. Multipliquei por você. Pronto, ficamos com isso. Agora, se eu multiplicar por esse outro aqui, o que vai acontecer? Agora o parênteses já não precisa mais, né? Raiz de 3 vezes isso, raiz de 3 vezes i vezes essa coisa. Bom, i vezes i vai dar i elevado ao quadrado, que a gente sabe que é menos 1, então vai trocar o sinal aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3, vai sobrar só 3 aqui. Pronto. Então, essa parte é o que a gente tirou, é isso. Agora tem que juntar essas coisas e ver o que acontece. Aqui eu tenho raiz de 3 vezes i sobre 2, menos raiz de 3 vezes i sobre 2, portanto, esse pedaço vai embora. Então, ele dá o adeus dele. Sobrou só essa coisa. Menos 3 meios de i, mais 1 meio. E é isso. Então, se a gente juntar, a resposta dessa coisa seria z igual a 1 meio menos 3 meios de i. Eu acho que é, né? Não tem muito mais o que ver. Se eu não montei as coisas errado, que pode acontecer, né? Vamos torcer para que esteja tudo certo. Deixa eu só tirar o espaço. Isso, pronto. Não, é menos 1 a resposta. Aí tu não tinha avisado. Cara, eu já falei isso 200 vezes. Eu não tô preocupado com a resposta. O que eu vou fazer com a resposta? Eu vou enfiar ela onde? Tá bom. Não é, não é. O que eu posso fazer, então? O que eu posso fazer é dar uma olhada se eu isolei as coisas certo aqui, né? Primeiro de tudo, tirar em evidência as coisas não é tão fácil. Aqui, tirando o w elevado ao quadrado em evidência, eu vou ficar com aquele 1. Não, aquele 1 eu já resolvi, né? Olha, tu sabe o que dizem, né? Dizem o seguinte: se tu fez uma coisa e não deu certo, às vezes o melhor, já que a gente não tá com um caderno aqui, faz de novo. Peraí, deixa eu só, porque eu apaguei uma coisa que não era pra apagar. Deixa aquela linha quieta ali, né, pô? Aquela dali não fez mal pra ninguém. Apaga aqui. Então vamos só conferir. Cosseno de π sobre 3 mais o i seno de π sobre 3. Tá bom. E a gente tem que fazer o w até chegar na quinta potência, somar essas porcarias, né? Mais w elevado a quinta. Então dessa vez eu não vou isolar nada. Vamos calcular eles separadamente. Quem é o w aqui? Já que é para passar trabalho, então vamos passar trabalho, então, né? π sobre 3. E a primeira porcaria para responder é essa daqui. Então, vamos lá. W não, meu amor. É o π. Eu sei que eles podem parecer iguais na tua cabeça, mas na vida real não é assim que funciona. Então, π é igual a 180. Aí, se eu dividir por 3, essa bela porcaria, eu vou ficar com 60 graus aqui. E é isso daí. Então, seno e cosseno. Se a gente for escrever essa coisa, eu vou ter o quê? Cosseno de 60 graus, 1 meio, até onde eu sei. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, até onde eu sei. E só para não ficar meio mal, né, cara, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, downloads. Tá você aqui. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 graus é 1 meio. Beleza? Não tá mal. E isso aqui é vezes o tal do i, né? Vezes essa porcaria. Pronto, eu acho que tudo vai ser uma variação disso. Ah, meu amor, poxa vida, mas daí é muito foda, né, cara? É muito triste mesmo que a miséria dessa aconteça. Beleza, w foi, w elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, não, w. Vai ser quem?
vai ser essa bela dessa porcaria aqui. Só que com uma pequena mudança. Porque agora eu vou multiplicar isso aqui por 2 e isso aqui por 2. Então se π sobre 3 é 60 graus, vezes 2 vai dar 120, tá? Então w elevado ao quadrado, a gente vai ter praticamente essa mesma porcaria aqui, só tem que cuidar o sinal, né? Se a gente voltar para cá, essa beleza linda e bela da vida, né? 120 graus, passou 30 aqui, quer dizer que esse ângulo aqui é de 60, implica que esse outro aqui também vai ser 60 graus. A única mudança aqui é no cosseno, que o valor dele vai ser, no caso dos 120 graus, aqui vai ser menor do que zero, mas o valor seria exatamente o mesmo do cosseno de 60 graus aqui, tá? Então vai ser menos 1/2 e o seno se mantém com o valor dele normal, mais raiz de 3 sobre 2. Pronto. W elevado ao cubo. Quanto é que vai dar essa bela porqueria? Bom, aí agora não fica tão simples a coisa, né? Deixa eu pegar aqui o meu W de novo. Coisa boa chover, né, cara? Só chove quando eu tô gravando. Nunca chove assim quando eu quero descansar. Eu falo, vou descansar. Não. Aí pra que chover, né? Então, de novo, a gente elevaria o nosso P ao cubo, nesse caso aqui, só que o P é 1, então pouco importa, e multiplicaria o ângulo aqui pelo 3. Então vai ficar π, né? Elevado ao cubo, olha aí, ó, só. Olha que coisa bonita. Só seno e cosseno de π. Π é 180 graus. Então, a gente sabe tranquilamente que o tal do W elevado ao... Ô, meu amor, não complica a minha vida. W elevado ao cubo vai ser cosseno de 180, ou cosseno de π, é menos 1. E o seno de 180 graus é 0. Então, tá aí. W ao cubo está respondido. W elevado à quarta potência. O que sai daqui? Sai alguma coisa. Se a gente pegar você e jogar para cá, a única diferença agora é que eu vou multiplicar o meu ângulo aqui por 4. Então aqui também vai ser a mesma coisa. Então, se a gente for olhar para cá, π elevado ao cubo a gente sabe que é 60. Multiplicando isso por 4, para bater o ângulo lá, 4 vezes 6 dá 24. Então é 240 graus. É o que a gente está lidando aqui. 240 graus, deixa eu só copiar essa coisinha pequena aqui e jogar para cá para a gente escrever depois. 240 vai estar no terceiro quadrante, não vai? Vai estar mais ou menos, será, por aqui assim. Deixa por aqui. Quantos graus passa de 180 aqui o 240? Essa vai ser 20. Pô, não pode, que vai ser um lixo desses, cara. Será mesmo? Que não pode dar um ângulo quebrado, cara, não tem como. 180 com 20 dá 200. Não, é 60 graus. Isso, beleza. Tá, então a gente vai ter o seguinte. Você aqui. Vem pra cá. Opa. Tá bom, só. Faz os riscos certo. Para reduzir ao primeiro quadrante, a gente sabe que do 180 para cá passou então 60 graus. Tá? Então esse arco aqui é 60. Qual que é a justificativa aqui para a gente saber o ângulo que a gente teria aqui? Bom, são ângulos aqui opostos pelo vértice, né? Então este ângulo aqui tem a mesma medida, o arco dele, mesma medida desse daqui. E o vértice está aqui no meio, nessa coisa. E isso aqui é uma reta, tá vendo? Essa e com o eixo X aqui. Aí a gente sabe que é 60 graus. Então a gente está lidando com o cosseno de 240. Ele vai ter o mesmo valor do cosseno de 60, só que com sinal trocado, porque aqui, segundo e terceiro quadrante, cosseno é menor do que zero, né? Então vai ser menos 1/2 e o seno também aqui no caso vai ser menor do que zero, né? Então tem o mesmo valor do seno de 60 graus, só com sinal trocado.
Que bonito, né? Que conclusão linda essa. Então, eu acho que isso aqui, se esse conteúdo aqui fosse, se essa questão aqui tivesse sido mostrada depois da gente ter visto a parte de trigonometria, seria uma boa revisão. Falar assim, nossa, que revisão bacana, cara. Mas nesse caso aqui, é porque é uma boa revisão, né? Porque a gente está explorando todo o círculo trigonométrico ali, fazendo redução ao primeiro quadrante, sem nem ter aprendido ainda. Mas tá excelente. Bom, então a gente vai ter que o w elevado à quarta aqui vai ser essa coisa. Deixa eu copiar, vai ser exatamente isso, né? Seno e cosseno de 60 graus. Só que com a diferença que agora os dois vão ser menores do que zero, né? Tanto seno quanto cosseno. Por estar no terceiro quadrante. Pronto. Mais alguma coisa? Acho que não. Acho que era isso. E w elevado à quinta potência, se a gente tomar cuidado, né? A gente vai tirar o que daqui? Deixa eu pegar o meu w de referência pra gente fazer as multiplicações. Já que não deu certo na primeira, né? Faz na segunda, devagarinho. Então aqui eu multiplicaria todo mundo por 5. Então você também. Portanto, a gente vai fazer 5 vezes 60, né? Porque π sobre 3 é 60 graus. 5 vezes isso vai dar os 300 que a gente já está esperando, né? E aí nesse caso dos 300 graus, vamos voltar para cá, quarto quadrante, estaria mais ou menos por aqui assim, né? Então é este ângulo aqui que vai ser igual ao ângulo aqui em cima, que a gente precisa usar para encontrar o valor de seno e cosseno no primeiro, que é equivalente ao quarto. Muito bem. Então, aqui do 270 até o 300 passou 30 graus. Então esse arco aqui, essa abertura é 60 graus, né? Portanto, o ângulo aqui é de 60. E aí, nesse caso, o seno vai ser menor do que zero. Cosseno vai ser maior do que zero, né? O de 300 graus. Portanto, é só isso que tem que fazer. Vamos só copiar. Aqui o quarto que já serve. Tá? Então a gente tem que o cosseno é maior que zero e o seno vai ser menor que zero. Só isso, mas é mesma porcaria dos 60 graus. Então os valores continuam os mesmos. Agora é só somar essas coisas. É só isso, né? Então com muita tranquilidade, muita calma no coraçãozinho, a gente vai copiar esta coisa e vai colando aqui, né? Com toda a paciência do mundo. E bota assim um mais... Depois pega o w elevado ao quadrado. Vê como a matemática é relaxante, cara. É muitíssimo agradável. Joga pra cá. Bota outro mais. Esquece, nem te preocupa com aquele sinal ali. W elevado ao cubo vai ser menos 1. Né? Tá bom. Menos 1. Mais o tal do w elevado à quarta potência. Mais, deixa eu voltar para cá, agora finalmente o w elevado à quinta potência. Pronto, tá tudo aí e não falta nada. Agora se a gente começar a fazer as somas e limpar as coisas, o que a gente vai obter? 1 elevado ao quadrado menos 1 ao quadrado, 1 meio menos 1 meio vai dar 0. Então tira essa daqui e vai embora com essa daqui. Pronto, um pedaço já foi. Agora, menos 1 meio mais 1 meio aqui também vai dar 0. Então vai embora. Menos raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai-se embora. Tá, os dois multiplicando o i. Oh, porcaria. Depois, raiz de 3 sobre 2. E aqui menos raiz de 3 sobre 2 também vai embora. Quem diria que sobrou menos 1 só. Tá vendo só? Fizemos uma bela revisão. Todo o conteúdo. Todo o conteúdo não, toda a parte que dê redução ao primeiro quadrante. Coisa que a gente vai usar no futuro, né? A gente já tem uma noção boa de como é que funciona.
E tá aí uma baita revisão de uma coisa que a gente não viu ainda. Vamos ver se a gente acertou dessa vez. Tá aí o menos um. Então o que provavelmente aconteceu na última? Ou eu isolei as. Não é isolei, eu tirei as coisas em evidência lá, ali de um jeito errado, né? Mas o que pouparia bastante as contas, né? Encolheria um pouco, mas eu devo ter cometido algum errinho no meio do processo. Mas funciona, tá? Daquele modo lá ia ser bem melhor de resolver isso aqui. Isso aqui eu errei, né? Ia ser bem melhor, mas eu errei. Acontece. Então agora 19 é a última pra gente ver dessa parte. Depois agora vem os testes, que é a parte mais divertida de todas, né? Então efetue o nosso Z. Elevado à 20ª potência. Tá, cara, isso aqui é feio, mas a gente vai ter que fazer. Então vamos lá. É feio, né? É muito feio. Tá, meu bem, isso aqui era pra ficar pro lado de fora, sabe? Aqui, muito bonitinho. Aqui dentro daí tu arruma as coisas. Aí a gente vai ter 1 mais raiz de 3i. E a gente vai devagarinho nessa questão, porque ela não é das mais agradáveis. Se eu vou separar aqui pra ele não misturar as coisas, eu acho que a parte de baixo é 1 menos, né? Então já me poupa um tempo. 1 mais raiz de 3i e 1 menos. Tá bom, então daqui a gente vai primeiro organizar essa coisa e depois fazer a parte de dentro, né? Com muita paz e tranquilidade no coração. Então vamos pegar esse pedaço aqui e vamos efetuar essa divisão para ver o que sai. Então isso aqui vai ficar vezes. Aí eu vou ter que multiplicar pelo conjugado do meu denominador, que vem a ser você. Olha, quem diria? Prontinho, tá multiplicado. Então na parte de cima do nosso numerador a gente vai ficar com 1 mais raiz quadrada de 3 vezes o i elevado ao quadrado, né? Que é a mesma porcaria. Então vou ter o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, deixa eu pegar aqui. Mais o quadrado do segundo. Só que aqui a gente vai ficar com menos 3, né? Porque o i elevado ao quadrado vai ficar menos 1 vezes o 3, vai dar menos 3. Pronto. Esse é o numerador. Denominador dessa coisa, a gente já teria o quê? Na verdade, que se for já juntar, vai ficar menos 2. Para deixar meio organizado. Pronto. Não faz isso. Coisa feia. Aqui na parte de baixo, a gente vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ser 1, que vai ficar mais 3. Tá certo, né? O nosso raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3. O i ao quadrado vai ficar menos 1. Então vai ficar mais 3. Então 1 mais 3 dá 4. Portanto, se eu fizer uma divisãozinha aqui, uma simplificaçãozinha básica, que vai ficar menos 1. Aqui vai ficar só 2 raiz de 3. E esse nosso 4 do denominador vai ficar 2. Portanto, o meu z é igual. Aí a gente vai ter o que elevado ao quadrado? Vai ter essa coisa aqui. Elevado ao quadrado? Não, elevado à 20ª potência. Que não é uma coisa bonita de ver, hein? Vou dizer que... Pô, 20ª potência é feio, cara. Poxa vida. Aí o que eu faço numa situação... Claro que numa situação miserável dessas daqui, que ele dividiu só o outro lá porque eu não arrumei as coisas, que eu sou bem problemático mesmo, né, cara? Não tenho noção da vida. Eu teria que primeiro, para elevar isso aqui à 20ª potência, converter isso, né, escrever isso na forma trigonométrica, fica muito mais simples da gente fazer essa coisa.
Então, para a forma trigonométrica, a primeira coisa que a gente precisa é o módulo do nosso número complexo. Então, vai ser raiz quadrada de quem aqui? Isso aqui elevado ao quadrado vai ficar vai ficar 1/4, né? 1 sobre 4. Mais aqui vai ficar o b, né, que é só a porcaria do... Deixa eu tirar, apagar esse lixo aqui. Vou botar ele pra... Se eu puder apagar o lixo, eu agradeço. Pronto, agora tá certo. Esse é o nosso b, né? Aqui vai ficar 3 sobre 4. Tá, tem dificuldade em elevar o b ao quadrado, cara. Então 3 mais 1 vai dar 4. 4 dividido por 4 aqui a gente vai ter 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Que conveniente, né? O nosso p ser 1. Então agora o que a gente precisa? Saber qual é o ângulo que a gente está lidando. Então a gente sabe que o cosseno do nosso ângulo aí x vai ser o a sobre o p. Mas o nosso p é 1 e o nosso a é menos 1/2. Então, menos 1 sobre 2. Bom, olhando para cá, o nosso, para ser menos 1/2, poderia acho que ser o 120, né? Que vem a ser equivalente aí ao cosseno de 60, tá certo isso, né? 120 aqui, pá, bateria bonitinho, cosseninho de 60, ou cosseno que vai ser menor do que zero, ou poderia ser o ângulo aqui embaixo, né? Que a gente teria que ângulo oposto pelo vértice, então vem a ser 240. Tá, pode ser um desses dois, ou 120 graus ou 240. A gente ainda não sabe, só pelo cosseno não dá para saber. Pelo menos a gente sabe que é menor que zero. Tá, então o seno. Bom, o seno já não precisa nem calcular, né, cara? Porque se tu olhar para cá, a gente vai ficar com raiz de 3 sobre 2. O seno é maior do que zero. O ângulo aqui vai ser, né? Porque... Caramba, cara, tô bem complicando. Não é que o ângulo é maior que zero, o valor do seno é maior do que zero, seu animal pequeno. Como é que o cara consegue se complicar com coisas tão simples, né? O cara querer explicar o básico e não conseguir é muito triste, cara. Nossa, é uma coisa assim que dá uma agonia. Sabe quando tu vê outra pessoa tentando explicar o básico e ela não consegue explicar o básico? E tu não sabe como dizer pra ela parar. Tu fala assim, cara, como é que a pessoa não tem noção que ela tá continuando e ela fala e fala e todo mundo tá ficando constrangido, cara, porque todo mundo sabe o básico e só ela que não, porque não consegue nem explicar as coisas mais simples. E eu caio na mesma situação e eu vou ficando triste comigo mesmo, porque quanto mais eu falo, pior fica, sabe? Mas bem, a gente sabe que então o valor do nosso seno é maior do que zero, portanto a gente está falando de uma coisa aqui no segundo quadrante, tá? Que o cosseno é menor que zero e o seno maior. Então, o nosso ângulo é de 120 graus. Se a gente rebater para o primeiro quadrante, a gente está lidando então com um ângulo de 60, né? Para ver os valores de seno e cosseno e tal. Então a gente está lidando com isso. Portanto, 120 gralitos. Quanto é que isso dá em radianos? Eu não sei, né? Eu nunca sei de nada, cara. Cadê o nosso pi aqui? Pi é 180. Pô, pra baixar pra 120 eu me quebro aqui, hein? Como é que eu faria isso? Eu tenho que dividir por quanto e multiplicar por quem aí pra chegar nisso? Não sei. Não sei porque eu sou burro. Eu tenho dificuldades básicas. Então a gente vai botar assim, ó, 180x igual a 120 vezes π. Não é mesmo? É mesmo. Então agora eu chego a algum canto. Se eu dividir ambos os lados. Isso aqui veio da coisa da regra de 3, o básico de sempre, tá? 180 equivale a π e 120 equivale a x, aí tu faz a tua bela multiplicação e vai chegar nessa linha aqui. Só pulei uma etapa. Então aqui a gente vai dividir por 10.
Aí agora aqui eu vou dividir por 6, eu vou ficar com 3. E aqui eu vou ficar com 4. Aí eu vou dividir ambos os lados por 3. E a gente vai ficar então com 4π sobre 3. Esse é o ângulo em radianos que a gente precisa. Então vamos reescrever o nosso número. Então o Z, ele é igual... Ai, cara, bom... Essa coisa que está aqui dentro, né, melhor dizendo, isso daqui que está sendo elevado à 20ª potência, isso aqui pode ser escrito como o nosso P, que é 1, então não vai contar. Então vai ser cosseno. Minha nossa, CPS, cara, cosseno, COS. Minha... Ai, cara, eu sei que as letrinhas ficam uma do lado da outra assim, mas poxa vida, de vez em quando a gente tem que acertar um pouco, pelo menos, porque senão fica feio pra quem tá assistindo, fica feio pra quem tá escrevendo, é um negócio muito ruim, cara. Mas beleza, a gente tem esse cosseno aí, mais o seno, o i seno, né? Bota o i na frente pra ficar bonitinho. Do mesmo ângulo. E aí agora o que a gente faz? A gente, se vai elevar a 20ª potência, essa coisa, a gente pega então e simplesmente multiplica aqui por 20 dentro do ângulo, porque o nosso P é 1, então não vai elevar ele. Caramba, cara, vai ficar uma coisa feia, né? 4 vezes 20 vai dar 80. Nossa, será que eu fui pro caminho certo? 80π sobre 3. Puta merda, hein? E aí, fazer o que num caso desses aqui? Bom, a gente fez o que era possível, né? Tá, então que ângulo é esse aqui? O que a gente vai fazer? X vai ser igual a 80 vezes o π, que seria 180, então a gente bota assim, dividido por 3, tá? Então 18 por 3 vai ficar 6, a gente vai ter essa coisa, e 6 vezes 8 é 48, né? Botamos assim, e os zeros dos 10 aí que estão multiplicando vai ficar com isso. Então 4.800, esse é o ângulo que a gente tem ali. O que quer dizer isso? Que deu várias voltas e vai parar em algum lugar. Cada volta que ele der, eu já deixei em graus aqui para ficar mais fácil para mim lidar, tá? Se tu gosta de usar radianos, fica à vontade. Então esses 4.800, né? Desculpa. 4.800 aí, significa que a coisa deu umas quantas voltas e aí de 360 graus e uma hora ela vai parar em algum lugar. E a gente está querendo saber isso, em que momento ela vai parar, para a gente ver que ângulo que tem aqui e tal. E aí seria o certo ali. Então vamos ter que fazer a divisão, pô. Vamos fazer a divisão. 4.800 por 360. Olha que coisa fácil de fazer. E eu vou ter que fazer assim porque eu preciso saber o resto. O resto vai me dizer onde é que a porcaria do ângulo vai ter parado aí. 3 zeros, 360. Ah, é porque tu não simplificou? É porque o resto não vai ser o que eu preciso. Se eu fizer simplificações aqui, dividir isso por 10, isso aqui também, daí dividir 480 por 36 e fazer outras, não chegaria no resto que eu quero. Tá bom, 360 vezes 1, aí a gente vai ter 360, bonitinho aqui. Pelo menos essa facilitou minha vida, né? Tá vendo como é ruim a gente ver um assunto que a gente deveria ter aprendido antes, sabe? Não sei, a gente ainda vai ver essa parte aqui, vai ter uma explicação do porquê que tu pode fazer isso, do porquê que funciona e tal, porquê que tu tem um ângulo de 4.000 graus, como é que tu resolve esse problema, um cosseno de 4.000, por que colocar 4.000 dentro da função cosseno e ela vai te devolver um certo valor, se o total do círculo trigonométrico é 360 ali, ou 2π. Por que eu botar uma coisa maior que isso, ele vai me devolver um valor? Então isso tudo é conteúdo que, infelizmente, nesse livro aqui, meio que ficou mal organizado, cara. Não é nenhuma questão
do livro fazer um resumo dos conteúdos do ensino médio e ter pouco tempo e ter pouco espaço dentro dele para colocar. É só mal organizados os assuntos. A gente poderia ter visto isso antes. Mas enfim, vamos voltar para cá. O 0 menos o 0, que será que vai dar, hein? Aí o 8 menos o 6 vai dar 2. E o 4 menos o 3, a gente vai ter 1. Então 1000, quer dizer, 1000 não, 120. Agora eu baixo esse 0 aqui e faria essa divisão. 360 vezes 2 vai dar 300. Não, joga por 3 aqui. Isso é o que tu tem que fazer no teu caderninho, tá? Eu falo isso sempre, parece um negócio meio bobo assim, cara. Mas se tu não fizer essas contas que eu não estou fazendo por conta de demorar muito, se tu não fizer isso no teu caderno, quando tu pegar uma prova, cara, quando tu for fazer um vestibular, tu vai te arrebentar, cara. Porque tu não vai estar acostumado a fazer as continhas rápido, ou pelo menos tu não vai estar acostumado a fazer as contas. E aí quando tu for obrigado a fazer, tu vai, nossa, vai ser um absurdo, assim. Eu digo isso por experiência própria. Então aqui a gente vai ter 2 vezes 0 que dá 0, 2 vezes 6 que dá 12, vou botar um 1zinho pequeno aqui em cima, 2 vezes 3 dá 6, com 1 dá 7, era por 3, né? Eu falei que era por 3, pra mim tentar ver o que dava. Mas bom, 720 com 300 dá 1020. Com mais 60 dá 1080. E é isso aí, então vai ser 3 aqui que a gente vai botar. Então 1080 é o máximo que vai dar aqui, né, cara? Eu imagino que seja isso. Se eu fiz tudo certo, tudo vai dar certo. Aqui vai ser 0. Aqui eu vou emprestar 1 aqui pra você. Aqui fica 10. Então 10 menos 8 vai dar 2. E 1 aqui que ficou menos 0 vai dar 1. E pronto, aqui vai dar 0. Então o resto aqui é 120. O que quer dizer que ele deu 13 voltas e parou no 120. Parou por aqui assim. E parou por ali. Então esse ângulo aí de 4.800 graus é equivalente, o valor dele vai ser exatamente o mesmo para o seno e cosseno do que o ângulo de 120 graus. E o ângulo de 120, se a gente olhar aqui, a gente vai ter 60 para cá, né, o que falta para dar o 180, o que quer dizer que o ângulo equivalente no primeiro quadrante seria de 60 graus aqui para o seno e cosseno. Tá bom, quer dizer, o cosseno de 60 é 1/2 e o seno, só que nesse caso vai dar menos 1/2 porque é o cosseno de 120 que a gente está lidando. Então, vai ser menos 1/2 mais raiz de 3 sobre 2 vezes o tal do i. Então essa coisa toda, no final das contas, depois de ter elevado isso aqui ao quadrado, elevado à 20ª potência, a gente saiu com essa coisa, com aquela coisa básica. A gente tem, né, na verdade, aqui esse 1/2 mais, cadê você? Tá na última questão. O cosseno, cadê? Tem um aqui que é menos, é esse aqui, ó. Exatamente, ó, de 60 graus. No caso de 120, né, esse daqui. Menos 1/2 e mais raiz de 3 sobre 2. Então, o meu z é igual a isso. E essa é a minha resposta. Aí facilita, ele não vai botar assim a resposta. Não, ele botou. Puta merda. Tá errado. Olha isso aqui. Olha que desgraça. Olha que miséria, cara. A vida ela é muito miserável, sabe? O cara não tem um momento de descanso. O menos 1/2, tudo bem. Menos raiz de 3 sobre 2 me quebrou profundamente. Me decepcionou muito, cara. Poxa vida. Tá, beleza. Vamos... Antes de tirar conclusões, vamos só dar uma olhada aqui, ver se esse miserável aqui do DeepSeek sabe fazer essa conta. Ver se bate com a resposta do autor. Se bater, aí a gente vai ter que refazer, cara. Porque, sabe, o meu plano era terminar, porque eram tão pouquinhas questões dessa parte
aqui, né, da revisão e já fazer os testes. Eu planejava fazer pelo menos a metade das questões dos testes nesse vídeo aqui. Pelo menos. Vamos ver quanto tempo a gente já perdeu. 1 hora. 1 hora. Poxa, não vai bater. Os meus planos não vão funcionar direito, cara. Mas o que eu queria fazer, os testes eu queria. Mas não vai dar certo. Tá, calcular passo a passo. Vamos ver se ele pegou. Pegou. Pronto. O que mais agora, meu bem? Na verdade, eu não quero passo a passo. Eu quero a tua resposta, meu amor. É só isso que eu quero. Eu não quero saber de passo a passo. Não quero explicação. Eu quero resposta. Só que dá pro cara pedir isso pra ele. Só quero a resposta. Só me dá a resposta e acabou. Não perde tempo aí mostrando passo a passo. Puta merda, ele chegou a mesma resposta do livro. Ai, ai, então eu errei, eu sou culpado de tudo no mundo. A culpa é toda minha. O que ele usou para responder? Z é igual a EI elevado a 4π sobre 3. Ele usou coisas magníficas que eu não utilizei. Tá, ele usou outra coisa para resolver. Certamente isso aqui a gente vai aprender, né, na parte de trigonometria. Então, bom, enfim, o que importa é que a resposta dele bate com a do gabarito, o que quer dizer que eu errei a questão, tá? É menos pro B também. Ah, cara, poxa, refazer isso é muito triste, cara. O que eu errei? 80π sobre 3. Cara, que... Calculadora, será que... esses dias assim que desmotiva o cara. 80π sobre 3. Cosseno desta porcaria. Cosseno teria que dar menos 0,5, né? Numa aproximação assim, mais ou menos. 0,99. Puta merda. Aí quebrou, hein? Calma lá. Limpa aqui. 80 vezes π dividido por 3. Agora joga um cosseno aí. Eu tô fazendo errado. Não, eu sou estúpido. Ele tá lidando com grau e eu tô metendo radiano aqui porque eu sou estúpido. Vai ser 80 vezes 180 dividido por 3. É isso, a estupidez ela se espalha, sabe? Ela só piora quando tu grava as coisas. Aí fica feio. 80 vezes 180 dividido por 3, 4.800. Agora mete um cosseno disso. Menos 0,5. Seno de 4.800. Tá? Mete o seno aí pra nós ver o que dá. Eu errei. Pois é, né, cara? Tava indo tão bem, né? Nem dá pra acreditar. Mas eu errei aonde isso daqui? Onde é que foi que eu me atirei, assim, e cometi o erro básico? Tem que ter sido por aqui. Nessa parte, quem sabe? Porque é certo que o nosso... Não sei, realmente não sei. Tá, o que eu vou fazer, pô? Eu vou apagar e vou começar de novo, né? Porque o que eu posso fazer na vida? Vamos dar uma olhada se copiamos certo. 1 mais raiz de 3 vezes i. 1 menos raiz de 3 vezes i. Exatamente essa bela porcaria aqui. 1 mais 1 menos. 1 menos. Aqui eu multiplico pelo conjugado do meu denominador. 1 mais.
E aí eu faço as multiplicações. Essa parte de cima aqui, eu considero que seja essa coisa elevado ao quadrado, né? Então isso seria o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então 2 vezes raiz de 3, vezes a porcaria do i, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo, nesse caso aqui, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar 9. O quadrado, rapaz, faz só isso. Olha só para isso aqui. Raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3, seu animal. I elevado ao quadrado vai ficar menos 1. Então aqui vai ficar menos 3. Pequeno ser humano que não pensa. Ah, e não tem igual, né? Isso aqui vai ser dividido por... A propósito, esse 1 menos 3 aqui vai ficar menos 2. E a gente exclui essa parte. Pronto, denominador dessa coisa. 1, o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Aqui vai ficar 3. A raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então ficaria menos 3 vezes o i elevado ao quadrado, que é menos 1. Então menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. E 1 mais 3 dá 4. Até aonde eu sei. Portanto, se eu dividir todo mundo por 2, aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar só a raiz quadrada de 3 vezes i, e aqui vai ficar 2. Então, eu vou botar assim, menos 1 sobre 2, para ficar todo mundo ajustado. Então, essa coisa aqui dentro é essa coisa aqui, né? Aí, a gente vai ter que escrever isso aí na forma trigonométrica para ficar fácil de elevar a 20ª potência, porque senão fica um absurdo, né? Eu poderia elevar o 2 à 20ª potência e depois só essa parte de cima, mas dá um trabalho. Mas talvez fique mais fácil também, né? Porque daí vai ficar... Não, mas que 2 elevado à 20ª, só ele vai dar um trabalhinho. Deixa quieto. Então vamos tentar o seguinte. O meu z vai ser igual a quem? Na verdade, assim, ó, não vou chamar de z, vou chamar de w. Porque a gente está lidando com essa parte de dentro aqui. A gente não está... o z é essa coisa toda elevada ao quadrado. Então, o meu w seria você elevado ao quadrado, não, elevado à 20ª potência. Meu w seria essa coisa aqui. E aí depois eu vejo o que eu faço com z. Faz diferença falar que é z ou é w? Ah, acho que não, né? Deixa eu ser quieto aí. Não vai inventar moda uma hora dessas, né? Muito bem, então aqui a gente vai ter que precisar, para escrever essa coisa aqui na forma trigonométrica, ó. Vai precisar do que? É que usar o z fica estranho, né? Porque o número não está elevado à 20ª potência, só esse pedaço. O cara não se decide com nada na vida, né? É muito triste isso. Pois é. Muito bem, então meu w seria essa coisa. Convertendo ele, a gente precisa saber o p primeiro, né? P vai ser igual a raiz quadrada. Até aqui está indo tudo muito bem. Disso daqui elevado ao quadrado. Então, nosso a quadrado vai ser 1 sobre 4 mais o b elevado ao quadrado. O meu b é simplesmente... Sempre os mesmos problemas. Sempre os mesmos problemas. O meu b vai ser simplesmente raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 ao quadrado é 3. E 2 ao quadrado é 4. Então, 1 mais 3 dá 4. Dividido por 4 vai dar 1. Raiz quadrada de 1 é 1. P igual a 1. Pronto. Agora que vem a brincadeira. Cosseno do nosso ângulo x é igual... Cara, isso que... Bom, mas vamos devagarinho, né? Vamos com calma aqui. Menos 1 meio. Cosseno de x menos 1 sobre 2. Seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Só pode ser segundo quadrante. Não existe outra possibilidade, né?
Pra gente ter o seno maior do que zero e o cosseno menor que zero. Segundo quadrante, então. Lindo demais. Cosseno que dê menos 1/2. Vamos voltar pra cá, vamos tirar todas essas porcarias. Que foi um tempo perdido, ainda gastei tempo que eu nem tinha nessas coisas. Tá. Cosseno pra nós ter... Para dar 1/2, tá? A gente tem como rebater pro outro lado, tá? O cosseno de 1/2 é o cosseno de 60. Mas aí fica feio, cara. Puta merda. Cosseno de 60 graus pra cá. 1/2. Cosseno que dê menos 1/2, então a gente rebate aqui pro segundo quadrante, que a gente sabe que é aqui mesmo. A simetria é linda, né? A simetria é maravilhosa. A gente teria aqui o ângulo aqui vai ser 60, portanto 180 menos 60. A gente sabe que está falando o ângulo de 120 graus, né? Sabemos disso. Que seria este ângulo aqui, essa abertura. Beleza. Por que que dá tudo funciona bem nas outras, né? E daí nessa daqui chega e dá tudo errado, cara. É sempre uma miséria mesmo. Tá, então sabemos que é 120. Agora a gente tem que 180 vezes x é igual a 120 vezes o π. Para a gente chegar no nosso ângulo em radianos, que é o que a gente precisa, né? Então aqui se eu dividir por 10, aqui por 10 também... Não, desfaz e deixa essa porcaria como referência. Senão vai dar tudo errado. Tá, beleza. Foi por 10, foi por 10. Aqui divide por 6. Vai ficar 3. Aqui por 6 vai ficar 2. Então o meu x vai ser 2π sobre 3. Mas olha só, não dá um orgulho de olhar para uma coisa dessas? Então o meu W vem a ser, o P é 1 vezes o cosseno mais o seno. Meu Deus do céu, cara, eu sei que as letras são uma do lado da outra, mas tá ficando muito feio as coisas, cara. Cosseno. É um erro atrás do outro, ó. Puta merda, cara. Tem dias que eu escolho pra errar as coisas. Tá aí o nosso ângulo mais o I seno, mesma porcaria, mesmo ângulo. Pronto. Agora eu posso levar essa belezinha à 20ª potência e ver o que acontece. Se eu... Ah, cara, tem um inseto aqui. Se eu... Não, hoje tirou pra acontecer de tudo, né, cara? Tem que agradecer. Eu falo, não, um dia como qualquer outro, não vamos se estressar. Grandes porcarias, que é Natal ou não. Aí começa os insetos voando, caindo dentro do copo com o cara tomar água. Tem de tudo. Na verdade, caindo dentro do copo não, né? Tomando banho lá. Dentro do meu copinho. Não, quando tem que acontecer, acontece, né? Se a gente elevar então isso à 20ª potência, essa coisa aqui, a gente vai multiplicar você por 20, ó, já mudou a situação, é outro ângulo completamente diferente, né? Eu tinha cometido um erro, deve ser muito tosco. Mas beleza, 2 vezes 20, aqui vai ter 40, é completamente diferente. E aqui vai ser 40 também. Então em graus, que ângulo seria esse? O tal do 40. Não sei. Não sei. Vamos botar um X aqui. Fazer só 40 vezes o π, que é 180, dividido por 3. 180 dividido por 3. Aqui o 18 por 3 vai dar 6. Então ficamos com isso. E 6 vezes 4 é 24. Então bota um 2 aqui. Apaga esse 6, esse 10 aqui está multiplicando, vai vir para cá multiplicando ali. Então 2400. Esse seria o ângulo que a gente está lidando. Muito bem. Para que isso serve? Porque aí, agora a gente tem que o nosso Z
vai ser o cosseno deste ângulo que a gente não sabe, mais I seno deste ângulo que a gente não sabe. E aí basta encontrar e botar ali dentro, fazer as continhas e tá tudo resolvido. E acaba por aqui essa parte de dor e sofrimento, né? Então vamos puxar pro lado que eu vou fazer essa divisão para mim não precisar tá apagando ela. Então 2.400, acho que é a metade do outro, né? Que a gente pegou lá, dividido por 360 para saber quanto é que passou, quantas voltas deu, quanto que sobrou. Tá bom, 360 por 10 dá 3.600, então 10 não seria uma boa, cara. 8 talvez. Aí já baixa 700. Não, é uns 5. Ah, pega a calculadora, tá? No caderno eu chutaria as coisas aqui, a gente faz assim, ó, 360 vezes 5. 1.800. Pode meter mais um ou dois, eu acho que um só. 360 vezes 7, vamos ver. 2.500, passou. Então é vezes 6 mesmo. Minhas estimativas estão muito boas, né? 21,60. 21,60 menos. Pá, baixa aqui o zerito. Esse 4 aqui vai emprestar 1 para cá. Vai ficar aqui 10, aqui fica 3. Então 10 menos 6 dá 4. Aqui 3 menos 1 vai ficar 2. Então 240 graus é o nosso resto, o que quer dizer que ele deu 6 voltas e parou no 240 lá. O que isso quer dizer eu não sei. Mas quer dizer alguma coisa. Então vamos voltar para o nosso círculo trigonométrico muito bem desenhado aqui. E a gente sabe que está lidando com uma coisa no terceiro quadrante, né? 240, isso aqui passou quanto do 180? 20, passou 60 graus. Então, se a gente puxar isso lá para o primeiro quadrante, a gente sabe que ângulos opostos pelo vértice, a gente vai ter essa coisa. Isso aqui é 60 graus, esse arco não está bem representado, né? Isso aqui seria 45, se tu for mais ou menos ali pelo 45, se for puxar, né? Que passou de 180, mas tá, a gente aceita, tá? O importante é saber que no primeiro quadrante a gente está lidando com um ângulo de 60 graus. Então, cosseno aqui, a diferença que vai ser o cosseno de 240 vai ser menos o cosseno de 60 e o seno de 240 vai ser menos o seno de 60. E é isso aí. Então, botamos aqui 240 e aqui 240. Não é mesmo? Aqui daí tem que ter o grauzinho, né, pra gente deixar. Então o nosso Z, se a gente for buscar aqui, hoje as questões estão puxando muito para 60 graus, né, cara? Então os dois menos, seria esse daqui, ó. Menos 1/2 pro cosseno e menos raiz de 3 sobre 2 vezes o I pro seno. Beleza. Pronto, acabou-se. Nunca mais veremos essas questões na vida, né? Menos 1/2 menos raiz de 3 sobre 2, exatamente. Acabou. Agora os testes é o que todo mundo gosta. Ninguém reclama deles, né? São a parte mais divertida de todas. Vamos para 260. 260. A gente tem, seja o número complexo Z, M... Ih, já começou bem, hein? Mais 2i. Esse começou muito bem já. No embalo já. Vezes 2 menos i. Ainda bem. O que ele quer que a gente faça? Para um determinado valor de m, o número de z pode ser um imaginário puro igual a.
Calma lá. Para um determinado valor de m, vírgula, o número z pode ser um imaginário puro igual a... Imaginário puro, parte real, não é que existe. Beleza, então vamos primeiro fazer essa multiplicação, ver o que sai daqui. A gente vai ter 2m. Depois a gente vai ter menos mi. Mais 4i. E depois menos... Não, vai ficar... Ficaria menos 2 vezes i elevado ao quadrado, então vai dar mais 2. Tudo bem, coisa linda de ver. Aí se a gente juntar as coisas, a gente vai ter o nosso z igual a 2m mais 2. Essa seria a parte real do nosso número. Se a gente botar entre parênteses aqui só para destacar a coisa, isso vai ser mais. Aí a gente vai ficar com 4 menos m vezes o i. Para isso ser um imaginário puro, isso aqui tem que ser zero. Portanto, o m tem que ser menos 2. Não é mesmo? Ah, isso mesmo, exatamente desse jeito que eu tinha planejado. Vou colocar. Não, menos 1, né, seu animal. Porque aí vai ficar 2 vezes menos 1, que dá menos 2, mais 2, dá 0. E é isso aí. E menos 1 não teria problema aqui com a parte imaginária, né? O b aqui seria diferente de 0 de qualquer jeito. Então, tá aí, menos 1, nossa resposta. Ah, mas não é isso que ele quer saber, né? Ele quer saber se a porcaria do número fosse um imaginário puro para um certo valor de m, qual é que seria o número, né? Então, a gente teria o z igual a 4 menos 1, vai ficar 5i. É exatamente só isso. Cadê a porcaria? Existe essa resposta? Existe, tá aqui. Parece que isso aqui é um x, tá? Marcando a questão. Então vou aceitar isso e vamos seguir em frente. 261. Olha que coisa bonita quando as questões são fáceis de resolver. É muito mais agradável, cara. O número complexo z igual a x mais x... Eita, nós. Menos 4. Ainda que multiplica um i. Tá, o que tu quer de mim? É real se e somente se. Olha, ele vai ser real se isso daqui for igual a 0. Então, aí a gente tem duas possibilidades. Ou o nosso x é 2 ou ele é menos 2. Nesse caso aqui, o número teria a parte, o b igual a 0, então sobraria só isso daqui. Então, o nosso x tem que ser igual a mais ou menos 2. Tão simples quanto. Que bonito acertar uma questão dessas, né? Eu não teria capacidade de fazer isso no passado. Num passado bem recente, tá? Não um passado mesmo, não. Passado recente. Seria difícil resolver isso. Determinando-se os valores reais de m e n, de modo que você tenha... Você tem o que, meu amor? A soma m mais n. Tá. Volta pra cá que não queremos respostas, né? 2m... 2 vezes m menos ni. É tudo multiplicação, mais i que multiplica aquilo ali. Ai, ai. O i sempre na frente, cara. Pra que não botar o i na frente? Aqui é m mais ni, né? Pra quem que eu tô perguntando uma coisa dessas? Isso aí, menos i ainda por cima, igual a 0.
Não sei se eu gosto tanto assim desses testes. Não sei se é a melhor coisa que tem. Puxa vida, hein? Pra que tem que ter uma miséria dessa? Não, meu amorzinho, para. Colabora, teclado, colabora. Tu não quer ir fazer um passeio e não voltar mais, né? Aqui a única coisa que trocou foi o mais... Beleza, então vamos lá. Se eu copiar isso para ter, né, como referência, a gente vai ficar aqui com 2M. Aqui vai ficar menos 2NI. Que mais? Aqui pode sair para fora, né, cara? Não... Ah, e tá multiplicando o I. É mesmo. Então aqui é uma porcaria de um I. E aqui vai ficar... I ao quadrado é menos 1. Então vai ficar menos N. Pronto. Então tem isso. A soma de M mais N. O que vai dar a soma de M mais N? Se eu juntar, eu tenho aqui que 2M menos N. Vamos lá. 2M menos N seria parte real, sei lá. Isso aqui mais... Agora se eu tirar em evidência o I, eu vou ficar com 2N, quer dizer, eu vou ficar com menos 2N mais M menos 1 igual a 0. Isso não tá bom. Isso não tá nada bom, hein? Não, eu tenho que isolar isso, tem que ficar M mais N. Minha nossa, que miséria feia essa, hein? Aqui eu tenho 2M, ali eu tenho... Aqui é vezes o I. Pô, mas isso não me ajuda, né? Isso não serve pra porcaria nenhuma. Tá, não me ajuda em nada isso, pra falar a verdade. Volta a ver se tu copiou tudo certo. Que desgraça, cara. E só tem as alternativas, não tem mais nada. 2 que multiplica M menos NI mais IM mais NI. Menos I igual a 0. A soma de M mais N vale. Pô, vale nada, cara. Vale porcaria nenhuma a soma dessas coisas. Se eu tirar... Aqui eu tenho M, aqui é menos, né? Esse é o problema da vida, cara. Não dá pra tirar evidência. Essa coisa... Se eu tirar o M em evidência, se eu multiplicar as coisas e tirar o M, quem sabe? Aqui eu ficaria com esses 2. Se eu somar I em ambos os lados... Não, deixa quieto aí, deixa aí. Aqui eu vou ficar com 2, aqui eu vou ficar com menos 2. Tá. Aqui vai ser MI. Aqui vai ser menos N. Aí se eu tirar em evidência o N e o M, o que me sobra? Vamos lá, se eu tirar o M em evidência, eu vou ficar com M que multiplica 2 mais... É mais? I. Exato. Então esses dois pedaços aqui, sobrou isso. Mais o N, se eu tirar em evidência também, vai sobrar menos 2 que multiplica I e menos 1. Então vai ficar menos 1, menos 2i. Puxa vida, menos i igual a 0. Cara, nada com nada, nada que se ajude nessa desgraça. Esse i aqui tá perdido, cara, aqui não sabe nem o que ele tá fazendo nesse lugar. Vai incomodar.
Se eu tirasse o I em evidência, nesse caso eu ficaria com 2N. Mas também não sai pra canto nenhum a miséria dessas, cara. Aqui eu tinha esperança de juntar, de poder tirar isso em evidência, mas não. Aqui fica... Puta, não sai. Cara, não sei. Não sei o que fazer. Não sei. Dois N. Se eu tiro o I em evidência aqui com o M, mas também não adianta. Eu vou ir pra onde com uma coisa dessas? Ah, tá, não vai, não vou longe não, hein. Não sei. Se eu igualar, não adianta dividir, né? Se eu dividir por I, não vai bater também as coisas. Se eu copiar você, jogar pra cá, somar I em ambos os lados, esse I deve ser a chave da coisa. Se eu tirar 2 em evidência aqui, não, daí volta a ser o que era, né, o animal. Se eu tirar menos I em evidência, quando eu for separar as coisas, também não vai servir de nada, por causa desse 2 que não se ajuda, não ajuda ninguém. Uma miséria dessas. Puxa, I aqui. Igual a zero, cara. Eu sei, é um momento gigantesco de silêncio, mas eu tô pensando no que fazer com essa coisa. 2M menos menos N menos mais, aí eu vou ter M menos 2N, certo? Que multiplica o I aqui, M menos 2N. Isso aqui é igual a, se eu somar I em ambos os lados, eu vou ficar com isso. Essa aqui seria a parte real, essa aqui seria a parte... esse aqui multiplica o I. Né? Esse aqui seria o nosso A, esse aqui seria o nosso B. Aí, se isso é igual a esse número complexo aqui, né, que só tem o I, quer dizer que o nosso A é 0 e o nosso B é 1. E eu imagino que seja isso para resolver, né? Deixa eu só ver se eu tirei as coisas certinhas. É o M aqui, menos 2N, que multiplica o I, tá? 2M menos N seria o nosso A. Beleza, então acho que é só isso. A questão era mais simples do que eu imaginava. Então 2M menos N é igual a 0, né? A gente viu aqui que a parte real aqui do outro lado é 0. Aí aqui a gente vai ter que o nosso M menos 2N é igual a 1. E tá pronto, é só resolver. Tão fácil quanto, né? Deixa eu botar mais um aqui. Agora, se eu multiplicar isso aqui por menos 2, aqui vai ficar 4. E aqui vai ficar menos 2. Portanto, se eu somar agora as coisas, eu vou ficar com... aqui vai dar 0, aqui vai ficar 3. Então, 3N igual ao tal do menos 2. Logo, nosso N é igual
a menos 2 sobre 3. Não é um bom sinal, tá? Já tô dizendo, já tô alertando aí que não é um bom sinal cair em fração, cara, desse jeito assim. Mas beleza, a gente tem então essa relação aqui, pode usar qualquer uma das duas, vou usar essa para encontrar o m. Então vai ficar aqui, vai ser mais 2/3. E é só isso, né? Então se eu multiplicar ambos os lados por 3, eu me livro desse denominador, o que é muito bonito. E eu vou ficar então com o nosso m igual a menos 2. E o m seria menos 1. Não tá com a cara boa. Volta, espera, calma. Não te precipita, porque tu multiplicar tem que multiplicar todo mundo, cara, por 3. Não seja estúpido também, né? Coisa bem feia o cara ser estúpido a uma altura dessas. Tu no passado tudo bem, mas aqui não, né, cara? Tu vai multiplicar por 3, multiplica isso aqui também por 3, o animal. Então se a gente dividir ambos os lados por 2, a gente vai descobrir que o nosso m é menos 1/3. Então aqui a gente vai ficar com m mais o n igual a menos 1/3 mais menos 2/3. Que vai ficar exatamente a mesma porcaria aqui, ó. Isso aqui, bota um 2. E agora, fazendo essa soma, né, o denominador é o mesmo, então a gente só tem que lidar com numeradores. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Fica melhor. Podia ir para outra linha, foi. Então vai ficar menos 1 menos 2, que dá menos 3, sobre 3 vai dar menos 1. A princípio é para ser uma questão bem fácil, né? E foi mesmo. Menos 1. Eu já tava desistindo dela, cara. Era uma coisinha bem simples, né? Vamos ver o que temos na 263. Simplificando a expressão. Que bonito. 3i elevado à quinta mais 2i à quarta. Aí a gente vai ter o quê? Mais 5i elevado ao cubo ainda por cima. É porque não pode parar, né, cara? Obtém-se. Muito bem. Então aqui a gente vai cair no básico da vida, né, cara? Veja, aqui eu vou ter 3i elevado a que potência, que seria equivalente a i à quinta. Aqui, na verdade, eu vou escrever isso como sendo 3i elevado ao cubo, ou a preguiça é grande, faz assim, ó, 3i elevado ao quadrado vezes i elevado ao quadrado vezes i, mais 2 vezes i elevado ao quadrado vezes i elevado ao quadrado. Mais, porque eu não decorei todos, então é melhor assim. Se bem que dá pra gente dividir, né? O i elevado à quinta potência, se a gente dividir ele por 4, a gente vai cair em... Seria equivalente, né? O resto da divisão, no caso, seria equivalente a i elevado à primeira potência. Mas aqui a gente constata isso, né? O i ao quadrado a gente tá sempre usando, então dá pra cair os outros aqui em i elevado ao quadrado por enquanto. Então isso aqui mais 5 i elevado ao quadrado vezes i. Que bonito, né? Onde a preguiça leva o ser humano, que é só decorar um pedacinho de coisa. Aqui a gente vai ter menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. E aqui vai ficar só o i. Aqui a gente vai ter menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. Então sobra só o 2. E aqui a gente vai cair em menos 1. E aí a gente vai ter esse menos 1 trocando o sinal do 5 aqui. Então, a gente vai ficar com 2 menos 2i, né?
Acredito que seja só isso então. Exatamente. Na questão letra A. Mas olha que bonito, cara, acertar uma de vez em quando. 264 agora. 264. O valor de... Bom, divisão já aprendemos a fazer, né? 2 menos i sobre 2 mais i. Aprendemos, mas será que lembramos? Que são coisas diferentes, né? Pois é, né, cara? Será? Constantemente eu erro as coisas, mesmo tendo a certeza que eu lembro delas, infelizmente. Então aqui a gente multiplica pelo conjugado e divide pelo conjugado do nosso denominador e vê o que que sai. Nesse caso aqui a gente vai ficar com... Essa parte de cima seria 2 menos i elevado ao quadrado, né? Praticamente, então é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, só que no caso, como é o i elevado ao quadrado, vai ficar menos 1. Logo, isso tudo vai estar sendo dividido por... Aqui seria o quadrado do primeiro, vai ficar 4, menos o quadrado do segundo, então vai ser 4 mais 1, que dá 5. Que maravilha! Então, daqui a gente vai ter 4 menos 1, que vai ficar 3. Portanto, a resposta disso seria isso aqui, ó. Como ele gosta de deixar as coisas tudo separado, então a gente teria um número complexo desse tipo. 3 sobre 5 menos 4i sobre 5. Parte real está aqui, parte imaginária. Cadê a resposta? 3 sobre 5 menos 4... Tá aqui, letra E. Exatamente. Próxima questão, que já acabamos mais essa. Opa, tem mais uma pequenininha ali. 265 questões já nesse livro, hein? Quem diria que chegaríamos a isso? O conjugado do número complexo. Ei, amor. Outra divisão, hein? 1 mais 3i. Só para começar. Bom, ainda bem que a gente sabe fazer, né? Poderia botar a multiplicação aqui. Bom, conjugado disso, só trocar sinal, né, cara? Nossos passarinhos cantando e a chuva começou e foi embora tão rápido quanto apareceu. Impressionante. É mais fácil escrever do que ficar mosqueando aqui para copiar, né? É bem mais rápido. Muito bem, então agora é só multiplicar essas coisas. Aqui eu vou ficar com 1 mais 3i, que multiplica 2 mais i. Isso tudo dividido pelo conjugado, né? Mas primeiro faz essa multiplicação. Pelo conjugado não, cara, pelo produto aqui debaixo. Então aqui eu vou ficar com 2 mais i mais 6i. Eu falei 6, cara. Não, você já virou... Não é porque eu quero fazer, porque eu acho que eu tô clicando na tecla certa, mas aí a visão é uma desgraça e uma do lado da outra. E vai as coisas erradas. Eu falo 6, aperto no 5. Eu falo 9, aperto no 0. Beleza. Então 2 vezes 3 dá 6. Aqui vai ficar mais... Vai ficar menos, né? Vai ficar menos 3. Esse i elevado ao quadrado é chato, né, cara? É chatinho de lidar com ele. Mas bem, o que a gente vai ter aqui? Vai ficar 2 menos 3 vai ficar menos 1.
mais 7i. Isso tudo dividido por... Aqui vai ser o quadrado do primeiro, vai ficar 4, menos o quadrado do segundo, então vai ser 4 mais 1, que dá 5. Ó, de novo 5 como denominador. E aí ele quer o conjugado do nosso número. Esse número que eu vou chamar de z, por exemplo. Tá, considerar isso. Tanto faz, né? Então se a gente copiar isso aqui, essas questãozinhas miseráveis assim, que faz uma perguntinha a mais ali, é chato. Tá, é só pra te quebrar no meio, né? Tu faz meio rápido, vai no embalo do normal de... Ah, só encontrar o Z mesmo, né? E dá como resposta, depois o cara percebe que era só ter trocado o sinal ali. E errou uma questão só por isso. É muito complicado, cara. Vamos ver. Acabou aqui as coisas. Temos que ir para a próxima página. Será que é só essa página aqui? Parece que é, né? Vamos ver polinômios depois. Olha só que coisa linda. É um bom horário para ver polinômios, hein? Polinômios. Um bom tempo. Menos 1, menos 7i sobre 5. Menos 1, menos 7i. Tudo isso sobre 5. Tranquilo demais. Próxima questão. 266, olha só. Quanto tempo ainda temos para se divertir aqui? Poxa, 14 minutos só. É um tempo, hein? Mas não é muito. Vamos ver aqui. 14, eu ando bebendo, eu ando fazendo umas contas boas de vez em quando. Não, mas 4 daria 50. Exatamente. Tá. Aqui ele quer que a gente faça o quê? Efetuando as operações indicadas na expressão 5 menos i, obtemos... A gente vai obter coisas interessantíssimas, cara. Primeiro que é 2 divisões que eu vou ter que fazer aí. Só para começar a conversa. 1 mais i. Próxima, menos 4 menos 3i. Dividido por 2 mais i. É muita conta, cara. Por que um ser humano médio precisa fazer tanta coisa, né? Eu não vou ser ninguém na vida, não vou ser um ser humano que vai desenvolver nada muito absurdo assim. Ali que vai ajudar a humanidade a progredir e tudo mais. E tem que fazer tanta conta, cara. É muito absurdo. 4 menos 3i, 2 mais i. Ah, mas tu não quer? Não, eu não quero. Pra falar bem a verdade, eu não pretendo desenvolver nada. Não. No máximo, assim, meu plano é escrever um livro de ensino médio. Olha só o quão longe eu quero chegar na minha vida, assim. Não estou dizendo que escrever um livro de ensino médio seja fácil e qualquer um faça. Mas eu estou dizendo que, assim como... tu for um cientista, o que tu faria? Tu ia desenvolver alguma coisa? Não, eu pretendo revisar conteúdos de ensino médio com uma explicação mais... um pouco diferente do habitual dos livros que eu conheço. E é só isso, esse é o meu plano de vida. Criar listas boas de exercícios, um livro bem bacana de ler, e é só isso. E nem pressa eu não tenho, pode ser daqui a 40 anos, quando ninguém mais usar muitos livros aí eu vou lançar o meu, sabe? Pois é isso, tá vendo? Eu não tenho ambição. 1 menos 1, eu às vezes converso com os outros e assim, vendo que os caras têm planos muito grandes, sabe? Pra carreira e tal. E não importa a área, não importa se ele é advogado, não importa se ele é escritor, não interessa. Eles sempre são planos muito grandes, muito bonitos assim. E o meu não, é escrever um livro e ficar quieto no meu canto. Só isso. Talvez, quem sabe, né? E ajuda muito estudar, né? Resolver livros ajuda bastante. Eu me dei conta disso, que é impossível eu escrever um livro bom se eu não tiver passado por vários autores, não tiver feito as listas de exercícios e tudo mais. Senão não vou ter uma noção decente de como escrever um bom livro, né? Se tu não experimentou bastante antes.
Não adianta entrar num curso e ficar lá 4 anos, depois sair, dar umas aulas e tal. Não, tu precisa ver outros autores, tu precisa ter essa noção. Mas tô eu e a moça lá da Globo, né? Talvez ela funde a emissora dela, né? Na brincadeira, assim. E talvez eu escreva o meu livro. Então, tô no mesmo patamar da... Não sei se ela é atriz, é comediante, eu sei que ela falou isso de brincadeira e muita gente levou a sério. É porque pareceu, né? Pareceu sério quando ela disse. A primeira vez que eu vi o vídeo eu achei que era verdade, né? Fundar a emissora e tal. Mas, tem gente que tem talento também até pra isso, né? Pra atuar e tal. Mas enfim, tô no mesmo patamar dela, assim, da questão de criar o meu livro. Escrevê-lo, né? 5 menos um. Eu tenho que copiar muita coisa de outros autores ainda, na verdade. 5 menos i, quer dizer. Até eu escrever o meu, sabe? As coisas boas, listas, exercícios, a organização delas, o que é bom, o que não é e tal, os exemplos, quantos eu deveria usar e por quanto eu deveria me estender no exemplo, sabe? De mostrar outras formas de resolver a questão, se vale a pena mesmo para alguns assuntos tu ficar estendendo e falando, tu poderia fazer desse jeito ou daquele e tudo mais. Além do que, o meu livro viria com a resolução das questões, todas, passo a passo. Né? Eu não ia colocar questões, inclusive as difíceis, iam ter uma resposta passo a passo para quem fosse usar. Mas de novo, né? É aquela coisa, o negócio para daqui a 40 anos e talvez o tempo que ninguém mais se importe com livros. Esse é o auge da minha ambição nesse mundo aqui, é esse. E de resto, é só sobreviver mesmo. Sem passar tanta fome, né? Mas vamos lá, por enquanto a gente tá bem. Então, aqui a gente vai ter 5 vezes 1 que dá 5. Depois vai ficar menos 5i. E aqui vai ficar menos i. Depois vai ser... Aqui ficaria mais i elevado ao quadrado, que vai dar menos 1. Portanto, tiramos 4 menos 6i. Menos... Cara, isso deve ser muito frustrante pra quem tá assistindo, cara. Porque eu falo uma coisa e aparece outra na tela, cara. É um negócio assim que... Eu sei, eu tenho que escrever mais devagarinho, mas... Sabe aquela confiança de quem aprendeu a fazer alguns acordes no violão e tu quer tocar alguma música um pouquinho mais rápido ali, tu acha que os teus dedos vão acertar os lugares ali onde eles precisam apertar as cordas, e aí tu percebe que não é bem por aí, né? É exatamente a mesma confiança que eu tenho aqui. Eu vou sem olhar, assim, pá, esse é o 7. Pá, bati. Às vezes eu acerto, às vezes não. Mas pra quem tá assistindo deve ser muito frustrante, né? Ouvir o cara falar uma coisa e ver outra aparecendo na tela. Tá, 4 menos 6i menos 6i é o que a gente tem pro primeiro aqui, só que tem a divisão aqui para debaixo ainda, né? Que vai ficar sobre... Olha o Ganizé cantando, cara, que beleza. Aqui vou ter o quadrado do primeiro, que vai ser 1, menos o quadrado do segundo. Aqui, não. Não, mas tá certo, é menos o quadrado do segundo. Então vai ficar, porque eu achei que ia dar 0, mas não vai não. Porque vai ser menos i elevado ao quadrado, que vai dar 1 no final das contas. Então 1 mais 1 vai dar 2. 2, meu amor querido. Às vezes eu aperto duas teclas ao mesmo tempo também. Fico muito nervoso. Tá? Então vou considerar esse aqui sendo o Z1, tá? Nosso primeiro número. Complexo. Caramba, cara. Acerta uma, por favor. Hoje é um dia especial. Na verdade é um dia como qualquer outro, né? Grande coisa. Então 4 dividido por 2 dá 2. E 6 aqui dividido por 2 vai ficar 3. E o primeiro tá pronto. 2 menos 3i. Agora tem que resolver a segunda parte, que é essa coisa bela aqui. O que vai acontecer agora? Só alegria, né? Se tudo correr bem, a gente vai multiplicar pelo conjugado. Vai ficar 2 menos i. E dividir também, né?
Pronto. E aí de novo, mesma coisa de sempre, né? As continhas, 4 menos 3i, 2 menos i. Ai, ai, beleza. Então, aqui vai ficar 8, né? 2 vezes 4. Depois vai ficar menos 6i. E eventualmente tem que tomar meu trago de água, né, cara? Não, animal, o 4 aqui multiplica o 1 primeiro, faz as coisas na ordem certinha. Então ficaria menos 4i, depois menos 6i. E depois aqui ficaria mais 13i elevado ao quadrado, então vai ficar menos 3. Então se a gente fizer 8 menos 3, a gente vai ter 5. E menos 4 menos 6, a gente vai ficar com menos 10i. Tira isso aqui fora. Dividido por. Aqui vai ser o quadrado do primeiro, então vai ser 2. Vai ser 4, rapaz do céu, faça as coisas certas. Então vai ficar 4 aqui, menos o quadrado do segundo, mais 1 vai dar 5 e tudo mais, todo mundo sabe. 5 dividido por 5 vai dar 1, 10 dividido por 5 vai dar 2. E aí a gente tira isso fora. Esse seria o meu Z2. E aí a gente tem que fazer o Z1 menos o Z2, né? Que vai gerar o nosso Z. Que conclusão bonita para um final de vídeo, né? Vamos copiar você. Isso aqui vai ficar menos 1 mais 2i. Portanto, o nosso número Z vai ser quem? 2 menos 1 dá 1. Menos 3 mais 2, a gente vai ficar com menos 1, então vai ser menos i. Tá aí. Pequenininho, simples demais. Será que tem na resposta? 1 menos i. Parece que é a primeira, né? Letra A. Tá bom, então vamos ver quanto tempo nos resta para se divertir. 3 minutos, o que que a gente faz em 3 minutos, cara? Muita coisa para falar a verdade, mas por uma questão desse tamanho aqui, não parece ser muito bom não. Então, esse vídeo aqui, contrariando os anteriores, vai ser um pouquinho mais curto. Então, muito obrigado pela tua companhia. Daqui a pouco a gente se encontra. Até mais.